Existe uma crença silenciosa que une praticamente todas as ideologias políticas do mundo. Sim, todas. Socialistas acreditam nela, liberais também, conservadores, anarquistas, libertários, globalistas, tecnocratas, eco-utópicos e até aquele seu amigo que passa o dia xingando o sistema no Twitter enquanto pede delivery pelo aplicativo. Todos discordam sobre praticamente tudo: economia, moral, costumes, propriedade, Estado, mercado, tradição, revolução, mas todos partem de uma mesma suposição básica: a ideia de que é desejável que a humanidade continue existindo. Só que cada um vislumbra o futuro da humanidade de um jeito. Eu gosto de chamar esse desejo de manter a humanidade intacta de otimismo de permanência. O nome parece sofisticado, mas a ideia é muito simples. Quase todas as ideologias partem do pressuposto de que o futuro da humanidade vale a pena. Ou seja, a espécie humana deve continuar por aqui, ocupando espaço no planeta, pagando boletos, fazendo guerras idiotas, escrevendo tratados filosóficos, produzindo memes e inventando novas maneiras de se estressar coletivamente. Parece óbvio, mas é uma posição filosófica profunda, porque ninguém para perguntar seriamente: espera aí, por que exatamente a humanidade deveria continuar existindo? A pergunta quase nunca aparece. O jogo ideológico começa depois disso, como se essa premissa já estivesse resolvida. Faça um pequeno experimento mental. Imagine que, de repente, todos os seres humanos desaparecem. Não uma guerra nuclear, não um apocalipse cinematográfico, apenas desaparecem. Nenhum humano restante, nenhuma consciência humana olhando para o mundo. As cidades continuariam ali por algum tempo. Arranha-céus vazios, sem luz, sem trânsito, sem gente atrasada para reunião. Aos poucos, a natureza começaria a retomar espaço. Plantas nas calçadas, animais entrando em avenidas, prédios desmoronando com o passar das décadas. Os oceanos continuariam batendo nas praias. As estações continuariam mudando, o planeta seguiria seu curso sem absolutamente nenhuma necessidade de nós. E aí começa o desfile dos ismos otimistas, cada um com sua solução milagrosa para salvar a humanidade de si mesma. O socialismo olha para o mundo e diz: a humanidade só vai sobreviver se acabarmos com a desigualdade econômica, fruto da luta de classes e da exploração do trabalho. O liberalismo responde: não, a humanidade sobrevive quando as pessoas são livres para empreender, trocar, competir e quebrar a cara por conta própria. O conservadorismo entra na conversa suspirando profundamente e dizendo: vocês são todos uns irresponsáveis, a humanidade só continua existindo porque existem instituições, tradições e regras que impedem a civilização de virar um hospício. Aí aparece o anarquista, já irritado com tudo isso, dizendo que o problema da humanidade é justamente o Estado. Para ele, a espécie humana só terá alguma chance de futuro quando as estruturas de poder forem dissolvidas e as pessoas aprenderem a se organizar horizontalmente. Logo depois surge o anarcocapitalista, que basicamente responde: sim, concordo em abolir o Estado, mas só para que o mercado possa finalmente correr livre como um cavalo selvagem, sem burocratas enchendo o saco. E não para por aí, o globalista entra na sala dizendo que nenhum país isolado consegue resolver problemas planetários, então precisamos de cooperação internacional, governança global, instituições transnacionais e uma espécie de diplomacia permanente para evitar que a humanidade se autodestrua. Enquanto isso, os tecnocratas acreditam que algoritmos, ciência e gestão racional podem salvar o mundo. Já certos ambientalistas emputecidos, e com razão, olham para a humanidade e dizem algo como: se vocês continuarem desse jeito, o planeta vai expulsá-los como um organismo expulsa um vírus. Agora observe a ironia. Todos esses ismos brigam entre si com uma intensidade quase religiosa, trocam acusações, escrevem livros gigantescos, produzem manifestos, fundam partidos, fazem revoluções, derrubam governos e passam séculos discutindo quem está certo. Mas todos estão, no fundo, tentando responder as mesmas perguntas: como garantir que a humanidade continue existindo sem se autodestruir completamente? Que modelo de organização social mais facilita esse processo e por quê? Seria o socialismo, o liberalismo, o anarquismo, o globalismo? Qual desses ismos é o melhor? Essa preocupação atravessa a filosofia inteira. Hobbes, por exemplo, olhava para a natureza humana e pensava: se não houver alguma forma de autoridade forte, as pessoas vão acabar se matando mutuamente. Marx, por sua vez, olhava para o capitalismo e dizia:
Se essa lógica capitalista continuar, as contradições sociais vão implodir. Hayek defendia que a ordem social emerge espontaneamente quando deixamos as instituições evoluírem sem planejamento central. Hannah Arendt falava da responsabilidade humana pelo mundo comum que compartilhamos. Filósofos diferentes, diagnósticos diferentes, soluções diferentes, mas todos girando em torno do mesmo problema: como a humanidade continua existindo sem implodir. O ponto curioso é que quase ninguém faz uma pergunta ainda mais radical: e se a humanidade não tivesse obrigação nenhuma de continuar existindo? E se não houvesse nenhuma lei cósmica dizendo que a espécie humana precisa persistir? Essa hipótese aparece apenas em correntes filosóficas bem marginais, como o antinatalismo ou certas formas de pessimismo filosófico. Para a maioria das ideologias, essa possibilidade simplesmente não entra na conversa. A continuidade da humanidade é tratada como um axioma silencioso, algo tão óbvio que ninguém se dá o trabalho de justificar. Talvez, portanto, a pergunta mais profunda não seja qual ideologia está certa. Talvez a pergunta mais profunda esteja antes de todas elas. Por que acreditamos que a humanidade deve continuar existindo? Talvez a maioria dos projetos políticos são variações de uma mesma aposta, uma aposta estranhamente otimista, considerando o histórico da espécie humana, a aposta de que, apesar de todas as nossas guerras, estupidezes, fanatismos, crises e fiascos coletivos, o futuro humano ainda vale a pena. Essa aposta silenciosa, que sustenta praticamente toda a política moderna, é o que eu gosto de chamar de otimismo de permanência. Mas aqui entra um argumento incômodo. Talvez o otimismo de permanência não seja um raciocínio sólido ou lógico, mas apenas um instinto biológico disfarçado de projeto social. Afinal, todo o organismo vivo tende a preservar a própria existência. Talvez os humanos apenas tenham elevado esse impulso básico, o velho instinto de sobrevivência, ao status de teoria política, ideologia e projeto civilizatório. Outro argumento possível é ainda mais brutal. Olhando honestamente para a história humana, não existe exatamente um currículo moral que inspire confiança. Guerras intermináveis, genocídios, escravidão, destruição ambiental, exploração econômica, fanatismos religiosos, nacionalismos delirantes e uma capacidade impressionante de transformar qualquer boa ideia em instrumento de dominação. Diante desse histórico, alguém poderia perguntar, sem muita cerimônia: temos mesmo tanta certeza de que a humanidade é uma boa notícia para o universo? Há também um argumento ambiental mais radical. Alguns pensadores sugerem que a humanidade funciona, do ponto de vista ecológico, como uma espécie altamente destrutiva, capaz de alterar ecossistemas inteiros em poucas gerações. Nesse cenário, o otimismo de permanência poderia ser interpretado como algo meio arrogante, uma suposição de que o planeta deve continuar nos suportando indefinidamente, como se a Terra fosse uma espécie de condomínio que a humanidade comprou em definitivo. Existe uma reflexão filosófica mais sutil. Talvez a própria pergunta sobre a humanidade esteja mal formulada. Afinal, quem exatamente é a humanidade? As pessoas que vivem agora? As que viverão daqui a 100 anos? As gerações futuras que ainda nem nasceram? Quando dizemos que a humanidade deve continuar existindo, estamos falando em nome de quem, exatamente? De nós mesmos? Dos nossos descendentes? Ou de uma abstração coletiva chamada espécie humana? Por fim, existe um argumento que mistura pessimismo e ironia. Talvez a humanidade continue existindo simplesmente porque ainda não descobriu uma forma de parar de existir. Civilizações surgem, colapsam, se reorganizam, repetem os mesmos erros com pequenas variações e seguem em frente, meio cambaleando, meio improvisando. Nesse sentido, o otimismo de permanência pode não ser exatamente uma teoria filosófica, mas apenas uma constatação meio cínica. Apesar de tudo, a humanidade continua aqui. E talvez seja justamente isso que torna o problema tão interessante. Porque, no fundo, a pergunta permanece aberta. A continuidade da humanidade é um valor que precisa ser defendido racionalmente? Ou é apenas um pressuposto que aceitamos sem perceber? Talvez todas as ideologias do mundo estejam discutindo freneticamente como salvar a humanidade, sem nunca ter parado para perguntar se alguém, em algum momento, justificou o fato de que a humanidade precisa continuar. É por isso que existem contra-argumentos poderosos no sentido oposto às visões pessimistas. Um deles é que a humanidade é, até onde sabemos, a única forma de vida no universo capaz de refletir sobre o próprio universo.
Somos, por enquanto, a única espécie que olha para as estrelas e tenta entender de onde elas vieram, como funcionam e qual é o nosso lugar no meio disso tudo. Se a humanidade desaparecesse, talvez desaparecesse junto uma das poucas consciências capazes de contemplar o cosmos. Outro argumento possível é estético. A humanidade produz coisas extraordinárias: música, literatura, ciência, arte, humor, descobertas intelectuais, gestos de solidariedade inesperados, histórias de superação absolutamente improváveis. Mesmo em meio a toda a bagunça civilizatória, existe uma criatividade humana que produz beleza de forma quase escandalosa. Talvez a permanência da humanidade se justifique simplesmente porque a existência fica mais interessante com ela do que sem ela. Há ainda um argumento moral. Apesar de todo o horror presente na história humana, também existem movimentos de expansão moral. Escravidão que foi abolida, direitos que foram conquistados, violências que passaram a ser reconhecidas como injustas. O progresso moral não é linear, mas ele existe. E talvez a continuidade da humanidade seja justamente a continuidade desse processo inacabado de aprender lentamente e tratar uns aos outros com um pouco mais de dignidade. Existe também um argumento de responsabilidade temporal. As gerações futuras ainda não existem, mas poderão existir. Se a humanidade desaparecer por negligência, estupidez ou autodestruição, estaremos fechando a porta para bilhões de vidas que nunca terão a chance de acontecer. Nesse sentido, preservar a humanidade seria uma forma de responsabilidade não apenas com o presente, mas com o futuro. E talvez exista ainda uma última justificativa, mais simples e mais humana. Apesar de tudo, guerras, burrices coletivas, crises políticas, memes ruins e discussões infinitas na internet, a vida humana contém experiências que muitos consideram profundamente valiosas: amizade, amor, curiosidade, descoberta, criação, riso, surpresa. Talvez a humanidade deva continuar existindo não porque seja perfeita, mas porque, no meio de todo o caos, existem coisas que ainda fazem a experiência de existir valer a pena. E talvez seja justamente isso que torna o otimismo de permanência uma ideia tão curiosa, porque, no fundo, ele não é apenas uma teoria política ou filosófica, ele é algo mais simples e mais teimoso. A decisão, consciente ou não, de que vale a pena continuar tentando. Mas talvez o ponto mais honesto de toda essa conversa seja reconhecer algo simples. Existem argumentos bons e ruins em defesa da permanência da humanidade, e também argumentos bons e ruins contra ela. Há razões sérias para acreditar que a humanidade deveria continuar existindo. Nossa capacidade de consciência, criação, reflexão moral, produção de beleza, ciência, cultura e descoberta. Mas também existem razões igualmente sérias para olhar para a história humana e perguntar, com uma certa dose de ceticismo, será mesmo que o universo precisa de mais alguns milhares de anos de nós? De um lado, há quem veja na humanidade um fenômeno extraordinário, uma espécie capaz de perguntar sobre o sentido da existência, de olhar para o cosmos e tentar compreendê-lo, de criar música, literatura, matemática, ciência e filosofia. Uma espécie que, apesar de todas as suas falhas, também é capaz de empatia, solidariedade e transformações morais ao longo do tempo. Sob essa perspectiva, permitir que a humanidade desapareça seria apagar uma das experiências mais complexas e fascinantes que o universo produziu até agora. E antes de terminar, vale deixar algo muito claro. Este vídeo não é, de forma alguma, uma apologia ao suicídio ou à destruição da vida humana. A pergunta filosófica sobre a permanência da humanidade não é um convite para desistir da vida. Pelo contrário, é uma tentativa de pensar com honestidade sobre algo que quase nunca questionamos. Refletir sobre se a humanidade deve continuar existindo não significa desejar o fim da vida, mas compreender melhor por que valorizamos tanto a própria existência. Questionar um pressuposto não é destruí-lo, muitas vezes é justamente a forma mais séria de entendê-lo. A filosofia faz exatamente isso. Pega ideias que parecem óbvias e pergunta por quê. E quando fazemos isso com a continuidade da humanidade, descobrimos algo curioso. Existem argumentos bons e ruins em defesa da permanência da humanidade e também argumentos bons e ruins contra ela. No fim das contas, estamos diante de um dilema filosófico profundo, que está longe de ser resolvido. A humanidade continua existindo, discutindo, discordando, tentando se organizar, tentando não se destruir completamente, e ao mesmo tempo tentando entender se a própria continuidade da espécie é algo que deve ser defendido,
questionado ou simplesmente vivido? Talvez o mais honesto seja admitir que ainda estamos tentando descobrir a resposta. E talvez o fato de continuarmos fazendo essa pergunta já seja, por si só, um dos motivos pelos quais a humanidade ainda vale a pena.